Os anjos ocupam um lugar especial nas narrativas bíblicas, sendo descritos como mensageiros e ministros de Deus. Desde o livro de Gênesis, sua presença é registrada em momentos cruciais, como quando aparecem a Abraão para anunciar o nascimento de Isaac, ou a Jacó, no episódio conhecido como o Sonho da Escada. Em toda a Bíblia, esses seres espirituais são caracterizados como executores da vontade divina, seja protegendo, comunicando ou intervindo diretamente em acontecimentos humanos. Seu papel revela o zelo de Deus por sua criação e a constante interação entre o céu e a terra. Além de servirem como comunicadores divinos, os anjos têm um propósito fundamental: glorificar a Deus e cumprir suas ordens. O salmista reforça essa ideia ao dizer: bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, que fortes em poder executais as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Essa descrição não apenas exalta a força e obediência dos anjos, mas também aponta para sua função como executores de promessas e juízos divinos. Eles não agem por vontade própria, mas sempre sob a direção de Deus, o que ressalta sua fidelidade absoluta ao Criador. Os anjos também desempenham papéis específicos ao longo das Escrituras. No livro de Êxodo, vemos a atuação de um anjo que guiava o povo de Israel através do deserto. Esse ser celestial, enviado por Deus, foi uma manifestação visível do cuidado divino em momentos de provação. Já no Novo Testamento, os anjos aparecem novamente como portadores de boas novas, como no anúncio do nascimento de Jesus a Maria. Esses episódios não são apenas relatos históricos, mas ilustrações de como Deus utiliza seus anjos para interagir diretamente com o mundo físico, mostrando que Ele está presente em cada detalhe. Entre as diferentes ordens angelicais mencionadas na Bíblia, destacam-se os querubins e os serafins. Os querubins são frequentemente associados à proteção da santidade de Deus, como quando foram colocados para guardar o caminho da árvore da vida no jardim do Éden. Além disso, suas imagens ornamentavam o propiciatório no tabernáculo, simbolizando a presença divina. Já os serafins, mencionados no livro de Isaías, têm um papel mais voltado à adoração. Eles proclamam incessantemente a santidade de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa diversidade de funções destaca a complexidade da criação celestial e a organização perfeita do reino de Deus. Dentro desse contexto angelical, os Ofanim se destacam por sua singularidade. Citados especificamente nas visões de Ezequiel, os Ofanim, ou rodas, são descritos como cheios de olhos e em constante movimento. Sua presença não é meramente decorativa. Eles simbolizam aspectos fundamentais do caráter de Deus, como sua onipresença e onisciência. Ao estudar os Ofanim, vemos que eles não chamam atenção para si mesmos, mas para a majestade do trono que sustentam. Isso nos lembra que, assim como os anjos, toda a criação celestial existe para glorificar a Deus e apontar para sua soberania. Olhando para a vasta narrativa bíblica sobre anjos, fica evidente que eles são uma ponte entre o divino e o humano. Apesar de sua grandeza, eles nunca atuam para receber glória ou adoração, mas para refletir a glória de Deus. Eles são uma constante lembrança de que o mundo espiritual é tão real quanto o físico e que Deus, em sua infinita sabedoria, utiliza seus anjos para cumprir seus propósitos, proteger seu povo e revelar aspectos profundos de seu caráter. A história de Ezequiel está profundamente entrelaçada com um dos períodos mais difíceis do povo de Israel: o exílio babilônico. Foi nesse cenário de destruição e perda que Deus chamou Ezequiel para uma missão única. Sacerdote de linhagem, ele vivia entre os exilados quando foi escolhido para ser profeta, um mensageiro divino para um povo que vivenciava não apenas o afastamento de sua terra, mas também uma crise de identidade espiritual. Essa chamada não ocorreu de forma casual, mas em um momento crucial
em que os israelitas precisavam ser relembrados de que, mesmo em terras estrangeiras, Deus não os havia abandonado. O nome de Ezequiel, que significa Deus fortalece, encapsula a essência de sua missão. Ele foi chamado para ser uma voz de juízo e esperança durante o exílio. Após a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor, o povo de Judá foi levado para a Babilônia em várias levas. Ezequiel estava entre os deportados que viviam às margens do rio Quebar, uma região onde os exilados se assentaram e tentaram reconstruir suas vidas. Foi ali, em meio ao desalento e à saudade da terra prometida, que Deus abriu os céus para Ezequiel e lhe revelou sua glória de forma extraordinária. Para os exilados, o sofrimento parecia um sinal de que Deus havia se esquecido de seu povo. A destruição de Jerusalém e a perda do templo, o lugar onde acreditavam que a presença divina habitava, foram um golpe devastador. No entanto, o chamado de Ezequiel como profeta na Babilônia serviu para demonstrar que Deus não estava limitado por um lugar físico. Ele era soberano sobre todas as nações e continuava a falar com seu povo, mesmo no cativeiro. A presença de Deus transcende barreiras geográficas e o ministério de Ezequiel foi uma prova viva de que ele nunca abandona os seus. Ezequiel compartilhava sua missão com outro profeta importante da época, Jeremias. Enquanto Jeremias permanecia em Jerusalém, pregando ao povo que ainda estava na cidade, Ezequiel transmitia a mesma mensagem aos exilados na Babilônia. Essa comunicação simultânea de Deus em dois locais distintos revela seu cuidado em alcançar seu povo, independentemente de onde estivessem. A mensagem era clara: o exílio era uma consequência dos pecados de Israel, mas não era o fim da história. Deus ainda tinha planos de restauração, e Ezequiel foi escolhido para manter viva essa esperança entre os exilados. O ministério de Ezequiel também se destacou por sua abordagem única. Ele não apenas proclamava mensagens, mas as encenava. Deus frequentemente o instruía a realizar ações simbólicas para comunicar sua palavra de forma visual. Em uma ocasião, ele foi ordenado a deitar-se de lado por centenas de dias, simbolizando o cerco a Jerusalém. Em outra, ele foi chamado a comer pão assado sobre esterco, representando a escassez que o povo enfrentaria. Essas ações dramáticas não eram apenas atos de obediência, mas também formas de chamar a atenção para as mensagens de Deus, tornando-as memoráveis e impossíveis de ignorar. A figura de Ezequiel nos ensina que Deus escolhe instrumentos específicos para cumprir seus propósitos em tempos determinados. Ele foi chamado para ser a ponte entre os exilados e o Criador, uma voz que ecoava a fidelidade de Deus em meio ao julgamento. Mesmo enfrentando rejeição e desânimo, Ezequiel permaneceu fiel à sua missão, demonstrando que o poder de Deus fortalece seus servos para enfrentarem os desafios mais difíceis. Seu ministério nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a palavra de Deus continua sendo luz e direção para seu povo. A visão inaugural de Ezequiel é uma das mais enigmáticas e profundas revelações registradas nas Escrituras. O evento ocorreu enquanto ele estava entre os exilados, à beira do rio Quebar, um local que simbolizava o afastamento físico e espiritual do povo de Israel. Foi ali, em meio ao desespero e à sensação de abandono, que Deus escolheu abrir os céus e mostrar sua glória de forma extraordinária. Essa visão não apenas marcou o início do ministério de Ezequiel, mas também serviu como uma mensagem poderosa para os exilados. Deus estava presente, mesmo em terras estrangeiras. Ezequiel descreve a visão com uma riqueza de detalhes que desafia nossa compreensão. Ele começa relatando um vento impetuoso vindo do norte, acompanhado de uma grande nuvem cercada por fogo e luz resplandecente. No meio do fogo, algo semelhante a metal brilhante chamava sua atenção. Dentro dessa manifestação celestial, ele viu 4 seres viventes,
cada um com características únicas que os diferenciavam de qualquer criatura conhecida. Embora tivessem formas humanas, suas aparências iam muito além do comum, com 4 faces e 4 asas cada. Essas figuras, que mais tarde Ezequiel identificaria como querubins, são descritas com uma simbologia impressionante. Suas faces, humana, de leão, de boi e de águia, representam aspectos fundamentais do caráter de Deus e sua criação: inteligência, força, servidão e soberania. As asas tocavam umas nas outras, formando uma unidade perfeita, enquanto seus corpos brilhavam como bronze polido. A descrição não é meramente estética. Ela reflete a harmonia e a majestade da criação celestial, apontando para a perfeição do Criador. Enquanto Ezequiel observava esses seres, ele notou um elemento adicional que ampliava ainda mais o mistério da visão: rodas brilhantes, cheias de olhos, que se moviam em harmonia com os querubins. Essas rodas, conhecidas como Ofanim, simbolizavam a onipresença e a onisciência de Deus, pois os olhos em suas superfícies sugeriam que nada escapa ao conhecimento divino. As rodas também eram capazes de se mover em todas as direções, sem precisar girar, representando a mobilidade ilimitada do trono celestial. Essa imagem reforça a ideia de que Deus não está confinado a um lugar ou tempo. Ele é soberano sobre toda a criação e está em constante movimento. No centro de tudo isso, Ezequiel viu algo ainda mais glorioso: uma figura semelhante a um trono, e sobre ele a aparência de alguém como um homem. O brilho que emanava dessa figura era indescritível, como fogo misturado com luz radiante. Ezequiel reconheceu que estava diante da glória do Senhor, uma manifestação visível de sua presença e majestade. Ao contemplar essa visão, o profeta caiu com o rosto em terra, uma resposta natural diante da grandeza e santidade de Deus. Essa visão inicial não foi apenas um chamado pessoal para Ezequiel, mas também uma mensagem direta para os exilados. Ao revelar sua glória em terras babilônicas, Deus estava mostrando que sua presença não estava limitada ao templo em Jerusalém. Ele estava no controle, mesmo no cativeiro, e continuava guiando seu povo em meio às adversidades. Para Ezequiel, essa experiência não foi apenas o início de seu ministério, mas a base de sua missão: proclamar a soberania de Deus e a esperança de restauração para Israel. Entre os elementos fascinantes na visão de Ezequiel, os Ofanim se destacam como uma representação singular da glória e do poder de Deus. Descritos como rodas brilhantes e cobertas de olhos, esses seres ou mecanismos divinos são mencionados exclusivamente nas visões de Ezequiel. Seu papel, no entanto, transcende a mera estética ou curiosidade. Os Ofanim simbolizam a onipresença, a onisciência e a mobilidade ilimitada do Criador. Para compreendê-los, é essencial analisar o contexto em que aparecem e o significado espiritual que carregam. As rodas foram vistas por Ezequiel ao lado dos querubins, em perfeita sincronia com seus movimentos. O profeta descreve que cada roda parecia estar dentro de outra, formando um mecanismo que se movia em todas as direções sem a necessidade de girar. Essa capacidade representa a soberania divina. Deus pode agir em qualquer lugar, a qualquer momento, sem limitação. Além disso, os olhos que cobriam os aros das rodas são um poderoso símbolo da onisciência de Deus, indicando que Ele vê e sabe de tudo. Nada escapa ao seu olhar, e sua providência está em constante operação. Os Ofanim também carregam uma mensagem sobre a ordem divina. Embora fossem complexos e intrigantes, seus movimentos não eram caóticos. Eles seguiam a direção do Espírito, demonstrando que cada ação divina é intencional e perfeitamente coordenada. Essa harmonia entre os Ofanim, os querubins e o trono de Deus reforça a ideia de que o reino celestial é organizado e conduzido pela vontade soberana do Criador. Não há confusão ou desordem em sua obra. Tudo acontece no tempo e da forma exata que ele determina.
Outro aspecto marcante do Zofanim é sua conexão com a glória de Deus. As rodas não existem como entidades independentes, mas como extensões do trono celestial. Elas sustentam e acompanham a manifestação visível de Deus, destacando que sua glória está sempre em movimento. Esse simbolismo é especialmente significativo para os exilados, pois lembra que Deus não está confinado a um local específico, como o templo em Jerusalém. Mesmo em terras estrangeiras, sua presença é real e poderosa. Para os leitores modernos, os Zofanim oferecem uma visão profunda sobre o caráter de Deus. Eles nos lembram que Ele é completamente soberano, não limitado pelo tempo, espaço ou circunstâncias humanas. Sua mobilidade ilimitada e visão abrangente são confortos para aqueles que confiam nele. Mesmo quando enfrentamos situações de exílio espiritual ou físico, podemos ter a certeza de que Deus está presente, atento às nossas necessidades e agindo em nosso favor. O relato de Ezequiel sobre os Zofanim também nos desafia a refletir sobre como enxergamos o poder e a presença de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, limitamos nossa percepção de Deus a espaços físicos ou momentos específicos. No entanto, a visão dessas rodas em movimento nos ensina que Deus está continuamente ativo, mesmo nos bastidores. Ele guia nossos passos, muitas vezes de maneiras que não compreendemos totalmente, mas que estão alinhadas com seus planos perfeitos. Os Zofanim são, portanto, mais do que uma curiosidade teológica. Eles representam a presença viva e dinâmica de Deus em meio à sua criação. Assim como no tempo de Ezequiel, eles continuam sendo um lembrete de que o Deus que adoramos é todo-poderoso, todo-sábio e sempre presente, conduzindo todas as coisas de acordo com sua vontade soberana. Na visão de Ezequiel, os querubins e os Zofanim aparecem lado a lado, em uma interação harmoniosa que revela aspectos profundos do caráter e do plano divino. Esses dois elementos, embora distintos em suas representações, estão intrinsecamente ligados em sua função. Ambos existem para refletir a glória de Deus e executar sua vontade soberana. Entender a relação entre essas figuras celestiais nos ajuda a aprofundar a compreensão sobre a ordem e a perfeição do reino de Deus. Os querubins, mencionados várias vezes na Bíblia, têm uma longa história associada à santidade e à presença divina. Desde o livro de Gênesis, eles aparecem guardando o caminho para a árvore da vida no Jardim do Éden, simbolizando a separação entre o humano pecador e o divino perfeito. Mais tarde, no livro de Êxodo, suas imagens são esculpidas sobre o propiciatório da Arca da Aliança, representando o local onde Deus se encontraria com seu povo. Essas figuras, com suas múltiplas faces e asas, personificam o poder, a proteção e a santidade do Criador. Os Zofanim, por outro lado, são únicos na descrição de Ezequiel, aparecendo como rodas que acompanham os movimentos dos querubins. A conexão entre eles é evidente. As rodas não se movem por conta própria, mas seguem a direção dos querubins, que por sua vez respondem ao Espírito de Deus. Essa interação perfeita ilustra a ideia de que todo o reino celestial opera em unidade, guiado pela vontade divina. Não há independência ou discordância no céu. Cada ser e cada elemento cumprem seu papel de acordo com o plano de Deus. A relação entre os querubins e os Zofanim também destaca diferentes aspectos do caráter de Deus. Os querubins, com suas faces simbolizando inteligência, força, servidão e soberania, refletem a multiplicidade de atributos divinos. Já os Zofanim, com seus olhos e movimentos, apontam para a onisciência e onipresença de Deus. Juntos eles formam uma imagem completa da glória divina, mostrando que Deus é simultaneamente transcendente e imanente, exaltado em sua santidade e presente em cada detalhe de sua criação. Para Ezequiel, essa visão foi um lembrete poderoso de que Deus está no controle absoluto de todas as coisas.
Em meio ao caos do exílio, os querubins e os ofanim representavam a ordem celestial que nunca é abalada. Enquanto os exilados viam destruição e desespero, Ezequiel contemplava um reino em perfeita harmonia, onde cada movimento estava alinhado com a vontade divina. Essa mensagem era crucial para fortalecer a fé dos exilados, mostrando-lhes que, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus estava conduzindo os acontecimentos com precisão e propósito. A interação entre os querubins e os ofanim continua a inspirar reflexões sobre como Deus opera em nossas vidas. Assim como os querubins simbolizam atributos divinos e os ofanim representam sua visão e presença abrangente, podemos confiar que Deus vê todas as coisas e age de forma perfeita em cada situação. Mesmo quando enfrentamos desafios que parecem fora de controle, podemos ter a certeza de que o mesmo Deus que governa o universo também está guiando nossos passos. A visão de Ezequiel foi muito mais do que uma experiência mística. Ela foi uma mensagem poderosa e necessária para um povo exilado e desolado. Os israelitas, agora cativos na Babilônia, enfrentavam uma crise espiritual sem precedentes. Para muitos, a destruição de Jerusalém e do templo parecia um sinal de que Deus os havia abandonado. Foi nesse cenário de desespero que Ezequiel recebeu uma revelação divina, não apenas para fortalecer sua própria fé, mas para restaurar a esperança de todo o povo. O exílio babilônico foi um dos momentos mais traumáticos da história de Israel. A perda do templo, que era visto como o local onde a presença de Deus habitava, deixou os israelitas profundamente abalados. Eles estavam longe de sua terra, de suas tradições e, aparentemente, de seu Deus. Porém, a visão de Ezequiel provou que Deus não estava confinado a Jerusalém ou ao templo. A glória do Senhor, representada pelo trono em movimento, mostrou que Ele é soberano sobre todas as terras e que sua presença não pode ser limitada por fronteiras físicas. Essa mensagem era essencial para os exilados, pois lembrava que, mesmo na Babilônia, Deus estava com eles. Os detalhes da visão, como os querubins, os ofanim e o trono glorioso, reforçavam a ideia de que Deus estava no controle, mesmo em meio ao caos. Ele não havia sido derrotado pelos deuses da Babilônia, como muitos poderiam temer. Pelo contrário, ele continuava governando com poder e majestade. Essa revelação renovou a fé de muitos, mostrando que o exílio era parte de um plano maior e não o fim da história. Além disso, a visão de Ezequiel serviu como um lembrete de que o julgamento de Deus é sempre acompanhado por sua misericórdia. O exílio, embora doloroso, não era um sinal de abandono, mas de correção. Deus estava disciplinando o seu povo por causa de sua desobediência, mas também prometendo restauração. A glória divina que Ezequiel contemplou foi um prenúncio daquilo que Deus faria no futuro: trazer seu povo de volta para a terra prometida e renovar sua aliança com eles. Para os exilados, essa visão também oferecia uma nova perspectiva sobre a presença de Deus. Eles estavam acostumados a associar a glória divina ao templo, mas Ezequiel os ensinou que Deus é maior do que qualquer construção humana. Sua presença pode ser experimentada em qualquer lugar, desde que haja um coração disposto a buscá-lo. Essa lição foi crucial para o fortalecimento espiritual dos israelitas durante o cativeiro e permanece relevante até hoje. A visão de Ezequiel é, portanto, uma mensagem de esperança e de reafirmação do cuidado de Deus. Ela mostrou aos exilados que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus estava agindo. Ele estava presente, soberano e no controle, conduzindo todas as coisas para o cumprimento de seus propósitos. Essa verdade deu aos exilados a força necessária para suportar o cativeiro e confiar na promessa de restauração que viria em breve. A visão de Ezequiel não apenas impactou os exilados em seu contexto histórico, mas também traz lições valiosas para a vida cristã nos dias de hoje.
Ela nos desafia a reconhecer a realidade do sobrenatural e a compreender como Deus opera além das limitações do mundo visível. A Bíblia deixa claro que a vida espiritual é profundamente influenciada por forças que não podemos enxergar com nossos olhos físicos. Esse aspecto sobrenatural da fé é essencial para uma caminhada cristã madura e resiliente. Paulo, em sua carta aos Efésios, lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse versículo destaca a importância de estar atento à realidade do mundo invisível, onde tanto as forças malignas quanto os agentes de Deus estão em constante operação. A visão de Ezequiel, com os querubins, os ofanim e o trono glorioso, é uma representação poderosa dessa dinâmica. Ela nos mostra que, assim como Deus é ativo e presente em todas as dimensões, seus servos celestiais trabalham incansavelmente para cumprir seus propósitos. No entanto, a percepção do sobrenatural não deve levar ao medo ou à obsessão, mas sim ao conforto e à confiança. A visão de Ezequiel nos lembra que o poder de Deus é incomparavelmente maior do que qualquer força contrária. Ele é soberano e seu plano está em andamento, mesmo que não possamos entender todos os detalhes. Essa realidade nos chama a buscar discernimento espiritual, a confiar em sua proteção e a caminhar com fé, sabendo que Deus governa tanto o visível quanto o invisível. Outro aspecto importante do papel sobrenatural na vida cristã é a consciência da presença de Deus em todos os momentos. Assim como os exilados foram lembrados de que Deus não estava limitado ao templo, somos chamados a reconhecer que Ele está conosco em qualquer circunstância. Sua presença não depende de locais específicos ou situações ideais. Ela é constante. E o Espírito Santo que habita em nós é a prova de que Deus nunca nos abandona. Assim como os querubins e os ofanim se moviam em harmonia com o Espírito de Deus, nós também somos chamados a seguir sua direção em nossas vidas. A visão de Ezequiel também nos ensina a importância de ter uma perspectiva celestial em meio aos desafios terrenos. Muitas vezes, somos tentados a limitar nossa visão ao que está ao nosso redor, esquecendo que Deus vê além do que podemos compreender. Os olhos que cobrem as rodas dos ofanim simbolizam o olhar abrangente de Deus, que conhece todas as coisas e está sempre no controle. Essa verdade deve nos encher de confiança, especialmente em tempos de adversidade, pois sabemos que o Deus que tudo vê também nos guia com perfeição. Portanto, o papel sobrenatural na vida cristã não é algo distante ou inacessível. Ele é uma parte integral da nossa fé, uma realidade que nos conecta ao poder, à presença e à provisão de Deus. A visão de Ezequiel nos desafia a ampliar nossa perspectiva espiritual, a confiar em Deus em todas as circunstâncias e a caminhar com a certeza de que Ele está trabalhando, tanto no visível quanto no invisível, para cumprir seus propósitos em nossas vidas. Os elementos presentes na visão, as rodas dos ofanim, os olhos que as cobrem e os movimentos coordenados dos querubins oferecem um vislumbre do alcance ilimitado de Deus. Esses símbolos, ao mesmo tempo visuais e teológicos, comunicam verdades profundas sobre como Deus está presente em todos os lugares e conhece cada detalhe da existência. Os olhos que cobriam as rodas dos ofanim são uma imagem poderosa da onisciência divina. Eles indicam que Deus vê tudo, em todos os momentos, sem limitações. Essa verdade está presente em diversas passagens bíblicas, como no Salmo que diz: "Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também." Esses versículos reforçam a certeza de que nada está fora do alcance do olhar atento de Deus, seja no céu, na terra ou até mesmo em nossos pensamentos mais íntimos.
A onipresença de Deus, simbolizada pelas rodas que se movem em todas as direções sem girar, também é um tema central na visão de Ezequiel. As rodas do Zofanim, conectadas aos querubins e guiadas pelo Espírito, demonstram que Deus não está limitado por tempo ou espaço. Ele é igualmente presente em todos os lugares, de forma plena e ativa. Para os exilados na Babilônia, essa mensagem foi um bálsamo. Mesmo distantes de Jerusalém e do templo, eles foram lembrados de que a presença de Deus não estava confinada a um local físico. Ele estava com eles, liderando seus passos, mesmo em terra estrangeira. Essa verdade tem implicações profundas para os cristãos hoje. Muitas vezes, enfrentamos situações em que sentimos que Deus está distante ou ausente. No entanto, a visão de Ezequiel nos lembra que Deus está sempre presente, trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não percebemos. Sua onipresença não é passiva, mas ativa e pessoal. Ele não apenas está em todos os lugares, mas também se envolve em cada detalhe da criação e da vida de seus filhos. Isso deve nos encher de confiança e nos levar a buscar sua direção em todos os momentos. A onisciência de Deus, por sua vez, nos assegura que Ele conhece tudo o que enfrentamos, desde nossas lutas mais profundas até nossas necessidades mais simples. Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não conseguimos entender seus planos. Essa compreensão nos desafia a confiar plenamente em sua sabedoria e a entregar a Ele nossas preocupações, sabendo que Ele está no controle. Assim como os olhos das rodas do Zofanim estavam atentos a todos os movimentos, Deus também está atento a cada aspecto de nossas vidas, guiando-nos de acordo com sua vontade perfeita. Essa visão não é apenas uma demonstração da glória divina, mas um convite a refletir sobre como esses atributos de Deus impactam nossa fé. Saber que Ele está presente em todos os lugares e conhece todas as coisas nos dá a segurança de que nunca estamos sozinhos e de que sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Assim como os exilados encontraram conforto nessa revelação, também somos chamados a descansar na certeza de que o Deus que governa o universo é o mesmo que cuida de nós, com atenção e amor incomparáveis. Cada detalhe, os querubins, o Zofanim, o trono em movimento, revela aspectos fundamentais de quem Deus é: onipresente, onisciente, justo e infinitamente amoroso. Para os exilados, essa visão foi uma mensagem de esperança em meio ao desespero. Um lembrete de que mesmo em terras estrangeiras e em circunstâncias adversas, Deus permanece fiel. Da mesma forma, essa mensagem ecoa até hoje para nós. Vivemos em tempos de incertezas, muitas vezes sentindo-nos perdidos, desconectados ou até mesmo abandonados. Mas assim como os exilados descobriram que Deus não estava limitado ao templo ou a Jerusalém, somos chamados a reconhecer que Ele está presente em cada detalhe de nossas vidas. Ele governa não apenas o universo, mas também os momentos mais íntimos e difíceis de nossa existência. A visão de Ezequiel nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus planos. Os olhos nas rodas do Zofanim nos lembram que Ele vê além do que podemos enxergar, e os movimentos coordenados do trono nos mostram que Ele está sempre agindo, mesmo quando tudo parece parado. Seu controle sobre todas as coisas nos dá a certeza de que nada está fora do alcance de suas mãos, e isso deve nos encher de paz. Mais do que uma descrição celestial, o relato de Ezequiel é um chamado à fé. Ele nos convida a abandonar a ideia de um Deus distante e a abraçar a realidade de um Deus próximo, envolvido e presente. Um Deus que não apenas governa os céus com poder, mas que também caminha conosco em nossos vales mais profundos. Assim como Ele foi para os exilados, Ele é para nós, nosso refúgio, nossa força e nossa constante esperança. Ao refletirmos sobre essa visão, que possamos renovar nossa confiança no Senhor.
Que os símbolos de sua onipresença e onisciência nos lembrem de que nunca estamos sozinhos e que sua glória e soberania nos inspirem a viver com propósito e reverência. Assim como Ezequiel caiu em adoração diante da glória de Deus, somos chamados a nos render à sua vontade, reconhecendo que Ele é digno de toda a nossa confiança e adoração. Em um mundo repleto de desafios e mudanças, a visão de Ezequiel permanece como um farol de esperança. Ela nos aponta para o Deus que governa com perfeição, que vê cada detalhe e que está presente em cada instante. Que essa verdade sublime nos guie em todas as nossas jornadas, fortalecendo nossa fé e nos lembrando de que o Deus que revelou sua glória a Ezequiel é o mesmo Deus que nos sustenta hoje e para sempre. Se hoje você experimentou a presença divina ao assistir este vídeo e sente o desejo de ter um encontro transformador com Cristo, dando início a uma nova fase da sua vida, ou se quer renovar seu compromisso por ter se distanciado dos caminhos por algum motivo, ou mesmo se nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor em sua jornada, convido amorosamente você a aceitar Cristo. Deixe seu comentário abaixo expressando: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima!